Dando continuidade, então, ao assunto de ética e legislação, vamos falar hoje do exercício ilegal ou ilícito da odontologia no Brasil. Precisamos falar primeiro do do Código Penal brasileiro, né? Já que nós vamos falar do exercício ilegal. O Código Penal interessa que a parte especial, que é a Lei 2.848 de 1940, justamente na seção dos crimes contra a saúde pública. O Código Penal fala, então, do exercício ilegal da medicina, da arte dentária, aqui se referindo à odontologia, ou da arte farmacêutica. Essas três profissões, medicina, farmácia e odontologia, é que foram abordadas no Código Penal em relação ao exercício legal. Artigo 282. Exercer, ainda que a título gratuito, então mesmo que seja gratuito, ainda é crime, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhes os limites. Então nós temos aí, pela presença do ou, nós vamos ter dois pensamentos. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal. A outra ideia será exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, excedendo-lhes os limites. Em cada situação vai mudar quem será o, o executor do ato criminoso, certo? Então, a pena detenção de 6 meses a 2 anos, e se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se também multa. Primeiro pensamento, vamos falar então, exercer ainda que a título gratuito a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, excedendo-lhe os limites. Primeiro comentário que esse verbo exercer, ele está relacionado com a prática habitual. Então é quando a pessoa não faz esse ato ilegal uma única vez. É quando existe uma prática recorrente, uma prática habitual. Quem é que pode exercer a profissão de médico, dentista ou farmacêutico excedendo-lhes os limites? O sujeito ativo vai ser um dos próprios profissionais citados. Então, ou é o médico, ou é o dentista, ou o farmacêutico. Exceder o limite é quando o dentista, por exemplo, ele sabe muito bem qual é a competência da profissão dele. Nós já vimos isso. A Lei 5.081 de 1966 fala quais são as competências do cirurgião dentista. Quando ele atua invadindo a área médica, ele está cometendo esse crime do artigo 282. Se ele invade a arte farmacêutica, ele também está cometendo esse crime, né? Então vamos imaginar um cirurgião dentista que começou a fazer nesse momento agora alguma cirurgia relacionada, alguma cirurgia estética que extrapola os limites da face. Ou seja, está fora da área de atuação do dentista, então ele está atuando na área médica, então ele está excedendo o limite da profissão dele, ele está excedendo os limites da odontologia. Se ele o dentista inventa de criar uma fórmula farmacêutica de um colutório, de um enxaguante bucal, isso não é função deles, é função do farmacêutico. Então ele está excedendo o limite da odontologia, está invadindo a área peculiar de outra profissão. Então, ele extrapola a competência dele e invade a área peculiar de outra profissão. Existem alguns momentos que a medicina e a odontologia, os limites são muito tênues, principalmente nas áreas que envolvam cirurgia, bucomaxilofacial, cirurgia traumáticas de traumatologia da face, que os médicos exercem. Atualmente, a área de harmonização facial, a área de estética, então ali precisa, como não existe ainda uma lei que fale claramente o limite, olha, até o dentista pode ir até aqui em relação à
a área estética, olha, da face. Olha, o médico, o dentista pode até aqui em relação à cirurgia bucomaxilo, não existe uma lei que dê esses limites da cirurgia bucomaxilo, né, e nem da harmonização facial. O conselho regional é que dá resoluções. Então, nas resoluções do Conselho Federal de Odontologia, ele vai limitando qual é a área de atuação, por exemplo, da harmonização facial. A outra ideia é mais simples, né? Exercer ainda que a título gratuito a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal. Então, no caso da odontologia, é quando alguém vai exercer a nossa profissão sem ter autorização legal. Pode ser, por exemplo, o falso dentista, aquele que desenvolveu, que criou um diploma falso, ele não fez faculdade. Mas pode ser o estudante de odontologia que não se formou, ele está fazendo atendimento, imagina do estudante que está nos últimos períodos, ele inventa de fazer atendimento em consultório, ou seja, fora do estágio supervisionado da faculdade, ou uma auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal ou técnico de prótese dentária que realizam atos que são privativos, exclusivos do cirurgião dentista. Pode também acontecer com um dentista. Ele, na verdade, com um indivíduo que cursou a faculdade, o curso de odonto, mas ele não tem o diploma. Ele tem o diploma, mas não tem o registro do diploma no Conselho Federal. Então, ele não tem a competência legal. Ou um dentista formado, um dentista estrangeiro, formado em escola fora do país e que começou a atuar no nosso país sem revalidar, sem a revalidação do diploma ou sem o registro necessário no Conselho Federal, certo? Então, todas essas são situações de exercício ilegal da arte dentária, da odontologia, sem autorização legal. Aqui uma pequena observação: o dentista que recebeu alguma suspensão do seu exercício, né, do seu exercício profissional, possivelmente por uma infração ética, e ele não segue essa suspensão, ele continua trabalhando, isso não é exercício legal da odontologia. Isso é considerado, ele tá infringindo o artigo 205, então é considerado exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. No caso ali, a decisão administrativa seria do Conselho Federal e Regional. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Aqui só para comentar com vocês, dentista prático não existe mais, né? Aqui é uma brincadeira do Dr. Fritz, mas não existe mais esse dentista prático licenciado. Essa profissão está extinta, porque ela foi permitida até a data de 1934 por esse decreto de Getúlio Vargas, 23.540. Hoje esse indivíduo teria mais de 100 anos. Então, se alguém aparecer exercendo a profissão de odontologia, né, falando que é dentista prático, possivelmente, na verdade, ele está exercendo ilegalmente a odontologia, tá? Mudando de assunto, mas ainda a ver, vamos falar então do exercício das nossas profissões auxiliares em odontologia, né? As profissões técnicas e auxiliares. Primeira profissão técnica que nós vamos ver é o técnico em prótese dentária, conhecido popularmente como protético. Existe uma lei que regulamentou a profissão de técnico de prótese dentária, TPD, de 79, é a Lei 6.710. Mas nós vamos ver o que é relatado, o que foi descrito nessa lei na resolução CFO 63 de 2005. Então, esse número desse artigo aqui não é o dessa lei, é o que está na resolução. Mas o texto é igual da lei, porque o CFO não pode inventar essas atividades do técnico de prótese dentária, porque isso tem que ser definido pela lei. Tá? Então, o artigo 7º fala que compete ao técnico em prótese dentária executar a parte mecânica dos trabalhos, ser responsável perante o serviço de fiscalização e ser responsável pelo treinamento de auxiliares. É vedado, é proibido prestar sob qualquer forma assistência direta a clientes, então ele não atende diretamente a indivíduos,
né? Ele recebe o dentista, manter em sua oficina equipamento instrumental específico de consultório dentário e não pode fazer propaganda para o público em geral, só para o público odontológico. Uma outra lei, que é a Lei 11.889, de 2008, regulamentou as duas profissões. Uma técnica, que é o técnico de saúde bucal, e uma auxiliar, que é auxiliar em saúde bucal. Mais uma vez, esse artigo 12 não é o número do artigo da lei. O artigo 12 está na Resolução 63 de 2005, mas o que está descrito a seguir, que eu vou ler, está na lei. Tá? Então, compete ao técnico de saúde bucal, sempre sob supervisão com a presença física do cirurgião dentista, na proporção máxima de 1:5 TSB, além de auxiliar em saúde bucal as seguintes atividades. Então, é interessante que o técnico de saúde bucal ele pode fazer todas essas funções que vão vir a seguir, mais as funções do auxiliar em saúde bucal. Tá? Então, a primeira parte aqui está relacionado com treinamento, com capacitação de profissional auxiliar, participar de ações educativas, realizar estudo epidemiológico, levantamento, ensinar técnicas de higiene bucal, prevenção das doenças da boca. Tá? Aqui nós vamos ver atividades mais práticas, né? É permitido ao TSB realizar a remoção do biofilme por técnica definida pelo dentista. Pode ser, por exemplo, com a escova, uma escova comum, fazer o indivíduo escovar o dente, ou pode ser, por exemplo, com a escova de Robson associada ao motor, né? E aqui é remoção do biofilme, não é remoção de cálculo de tártaro, né? Supervisionar o trabalho das auxiliares, realizar fotografias e tomadas. Essas tomadas a gente imagina que são tomadas radiográficas. Então, o TSB pode realizar tomada radiográfica em consultório ou clínica odontológica. Inserir e distribuir no preparo cavitário material odontológico na restauração dentária direta. Vedado o uso de material ou instrumento não indicado pelo cirurgião dentista. Então, pode inserir e distribuir o material na cavidade dentária, né, que o dentista preparou. Não pode esculpir. Proceder à limpeza e antisepsia do campo operatório, remover suturas, aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos, é quase um dever, né? Realizar o isolamento do campo operatório, não se fala que se é total, o isolamento do campo absoluto ou aquele com algodão, né? Exercer todas as competências no âmbito hospitalar. Em relação a SB, a mesma lei, mas a gente vai ler o que está na Resolução 63, só muda o número dos artigos, porque o texto é o mesmo da lei. Auxiliar em saúde bucal, sempre com a supervisão do dentista ou do técnico de saúde bucal, organizar e exercer atividades de higiene bucal, processar filme radiográfico, não é fazer a tomada radiográfica, processar. Preparar o paciente, auxiliar instrumentais profissionais, selecionar moldeiras e preparar modelo de gesso. Não está escrito realizar moldagem. Nem na TSB, na técnica de saúde bucal, também está escrito moldagem. O TSB pode selecionar moldeira e preparar modelo de gesso, porque ele também pode fazer a mesma função dos ASB. Registrar dados e participar da análise de informação relacionadas ao controle administrativo, executar limpeza, asepsia, desinfecção e esterilização instrumental, realizar acolhimento do paciente, aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos, desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientes e sanitários, realizar levantamento, adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção, né? Ainda agora sim, artigo 11 da lei, o cirurgião dentista que tendo técnico em saúde bucal ou auxiliar em saúde bucal sob sua supervisão e responsabilidade, permitir que esse, sobre qualquer forma, extrapole suas funções específicas, responderá perante os conselhos regionais conforme legislação. Tá? Então, se o dentista, que ali é o responsável por essas duas profissões, porque TSB e SB só existe por causa da figura do cirurgião dentista, se ele, por exemplo,
autoriza que esses profissionais façam moldagem, por exemplo. A gente viu que essa função não é uma função do técnico e nem do auxiliar em saúde bucal, é função do dentista. Então, se o dentista permite que esses profissionais extrapolem suas funções, o dentista vai responder perante o conselho regional. Estamos falando então, né, quando esses profissionais técnicos e auxiliares, eles extrapolam o que está nessas leis que regulamentam as suas profissões, invadem a área odontológica, começam então a exercer sem ter proteção na lei atos de dentista, eles estão cometendo o exercício ilegal da odontologia. Agora, já aproveitando, vamos falar então quando eles invadem a ética. Então, além do exercício legal, vamos falar também dessa infração ética. Começando então pelos direitos, né? Constituem direitos fundamentais dos técnicos e auxiliares, executar sob a supervisão do cirurgião dentista, os procedimentos que estão nas leis, aqui essa 11.889 é para o técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde bucal. Eles têm o direito de resguardar o segredo profissional e ainda recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado quando as condições de trabalho não forem dignas, seguras e salubres. Agora sim, infrações éticas graves, o artigo 53 do Código de Ética. O artigo anterior, também, o artigo 7º, era do Código de Ética. Tá? Então, aqui eu coloquei, é uma infração ética grave exercer ato privativo de profissional da odontologia sem estar legalmente habilitado. Então, quando o TSB, ASB, o técnico de prótese dentária executa alguma atividade que é exclusiva do dentista, além do exercício ilegal da odontologia, além de cometer um crime, ainda está cometendo uma infração ética. E todos que ultrapassarem o limite da competência legal da sua profissão também estão exercendo uma infração ética, certo? A aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.